Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar,
perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei. E a ti eu canto glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo.
Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer.
Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Mais um? No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Gratidão. Bom trabalho aí. Alô, Pedrão. Falou, Toninho. Obrigado, viu? Você, querido. Deus te abençoe, te ilumine sempre. Amém. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez. Cida. Nossa gratidão, Toninho. Abraço. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Labarini, a editora Alma Nova. Sinceridade. Medite no silêncio da prece sobre o que tem te movido profissionalmente, na vida familiar e nos trabalhos sociais. Qual é o sentimento que ele envolve? Peça ao Criador, na humildade da súplica, para acalmar a tua mente e aliviar o teu coração. Dessa maneira, poderás conhecer melhor a ti mesmo. O que te move? Quais são teus sonhos? O que tem agido de uma maneira ou de outra? Lembra-te ainda deste limo sal. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23.
sinceridade. A nossa gratidão ao nosso irmão Toninho pela harmonização. Coloca assim a gente com o coração bacana mesmo. Gratidão, Toninho. Vamos, neste momento, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dom da vida, pelo dia de hoje, por esse momento de estudo e reflexão, pela oportunidade da encarnação, por essa família, por esses amigos de caminhada. A nossa gratidão, Deus. A nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas. Aquele que veio até a terra e nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, Deus é o nosso papai, que muito nos ama. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, que nós possamos, neste momento, estar vibrando, emanando energias que possam estar indo de encontro à espiritualidade superior, a Deus, a Jesus, para que possa estar levando um pouquinho de conforto, de consolo aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos. Às vezes em leito de dor, com pensamentos não bacanas, que cada um possa receber essa gotinha do amor que vem de Deus, que vem de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos também que esteja do lado do nosso irmão, para que ele possa ser intuído e trazer para a gente bastante esclarecimento. E esteja do nosso lado, abrindo os nossos corações para o entendimento, para que possamos colocar em prática. Senhor, nós pedimos para que esteja conosco em todos os momentos. E vamos dar início aos trabalhos da noite. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Pedro, Marcos, nossa gratidão. 1 hora para estar conversando conosco. Obrigado, Demir. Obrigado a todos por essa acolhida. Iniciando, mais um ano com as nossas reflexões. Como eu já disse anteriormente, a gente agradece sempre, por essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho daquilo que a gente aprende para outras pessoas também ouvirem, Que Jesus disse que nós não devemos guardar conosco aquilo que nós aprendemos. Nós temos que repassar os conhecimentos. E eu estou a cada dia em busca desse conhecimento e repassando para aquilo que realmente é o nosso grande objetivo, A nossa caminhada evolutiva, a gente aprender cada vez mais. E hoje, de certa forma, esse estudo que a gente está buscando, ele nos traz uma reflexão muito profunda, tendo em vista que nós conhecemos muito bem a parábola do filho pródigo, mas a gente não se fala muito da segunda questão, que seria do irmão que ficou, e nas condições que nos traz. E a gente vê que na parábola do filho pródigo, ele ainda, pediu ao seu pai a herança e saiu para o mundo, de certa forma, e lá ele gastou tudo aquilo que tinha da sua fortuna, e chegou a um ponto de que não tinha mais nada. E houve, de certa forma, a questão do arrependimento. E ele volta, ele fala que vai ter com seu pai, vai pedir perdão para ele, e pedir para que seja um servo dele também, um trabalhador, para merecer pelo menos um prato de comida. Mas essa parábola aqui, quer dizer, esse estudo de hoje, lá que está em Lucas, no capítulo 15, versículo 29, ela vai trazer uma outra visão a respeito de seu irmão, aquele que ficou em casa. Então, a gente vai fazer a leitura aqui, que está num livro nosso, lá na lição 157, e Emmanuel, traz para a gente as reflexões, e a gente vê que elas são muito atuais,
né, por mais que tenha sido há mais de 2000 anos, a gente vê que essas questões são bastante atuais. Então, eu vou fazer a leitura aqui, e depois nós passamos para as nossas reflexões, ok? Então, traz para a gente lá o seguinte: o filho egoísta, mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tem Lucas, no capítulo 15, versículo 29. E Emmanuel traz para a gente a reflexão. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o ciclo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que animam sob a tona e ele na demonstração de sovinice. Contraria a vibração do amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observação da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Bem, pessoal, então a gente vê nessa oportunidade, né, que a parábola, que essa passagem, né, que a Emmanuel nos traz, ela é bastante forte para a gente. E a gente tem essa concepção de que nós entendemos em que somente o filho pródigo que resolveu, né, de alguma forma, apoderar-se daquela questão material de seu pai e sair para o mundo, de certa forma, como é bem trazido aqui na literatura. Mas nós olhamos aqui a questão do egoísmo, que ele é bastante forte ainda na nossa existência, nesse orbe terrestre. E a gente pega aqui nessa condição. Aí eu fiz uma comparação da seguinte forma. Já que esse filho, né, o egoísta, ele sabendo que seu irmão havia pedido a seu pai a questão da parte da herança que lhe cabia, por que ele não interrompeu, não interviu, não disse para o irmão que era burrice dele, que não fizesse aquilo, que esperasse um pouco, conversasse? Não. Simplesmente deixou que o irmão fizesse aquilo e deixasse que ele se perdesse na vida. Mas existia dentro dele aquela necessidade, ele saindo, já levou a parte que lhe cabe,
o que sobrar para mim é lucro. Ele não preocupou com nada. A preocupação dele é simplesmente preocupar somente com ele. Porque a gente sabe que, de certa forma, as pessoas egoístas, elas não pensam na outra pessoa, ela só pensa somente nela. O pensamento é somente nela. O que eu vou fazer para que eu possa sair melhor nessa situação? É tanto que aqui vem a parte que nos cabe, né, a ter essas reflexões, e fala aqui, ó, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus amigos. A gente vê que realmente essa fala dele, ele não está preocupado com que o irmão estava perdido, que o irmão estava totalmente estrupiado, de certa forma. Ele está preocupado somente com o seguinte, que o pai dele nunca lhe deu essa condição. Mas se nós pegarmos a questão do estudo por completo do filho pródigo, a gente vai ver de que o pai fala para esse irmão egoísta, tudo que é meu também é seu. O seu irmão estava perdido e ele foi achado. Ele estava morto e agora está vivo. Em que momento que esse irmão preocupou com a vida do próprio irmão que tinha saído de casa? Em momento algum. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é simplesmente ganhar algo em troca, ficar bem na situação. E dessa forma a gente vê que hoje, na nossa atualidade, como sempre, nós temos vários exemplos nessa condição. A gente já ouviu essa parábola do filho pródigo quantas vezes? E quantas vezes que nós nos vimos um entendimento sobre a questão do filho egoísta. Muitas das vezes a gente nós passamos despercebido nessa condição. Porque nós vimos que o filho pródigo, por mais que ele tenha errado, tenha passado por essa humilhação, ter saído de casa, ele se arrependeu e voltou e foi recebido como uma pessoa que estava perdida e foi reencontrada, que estava morta, que foi, né, e reviveu. E aqui traz para nós aqui o que representa o filho pródigo. O filho pródigo, voltando para casa, representa que ele arrependeu de seus pecados, pedindo perdão para Deus, que fica muito feliz em perdoar quem se arrepende. Ele acolhe com amor e com carinho, sem guardar rancor. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz uma festa. Então, nessa concepção, a gente vê que o pai está na condição, né, com exemplo, de receber seu filho, porque ele se arrependeu dos pecados que ele fez. Mas a questão do filho egoísta, o que representa nessa condição aqui o filho egoísta? O que realmente retrata para nós? Aí fala o seguinte, na doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a matriz de todos os males do homem. O ser egoísta coloca sempre seus interesses e opiniões, desejo em primeiro lugar, além de ser ciumento, invejoso e insatisfeito. Então a gente vê que o ciúme, o orgulho, a inveja, faz tudo parceria com a questão do egoísmo. Está ali linkado com essa condição que realmente não nos dá essa oportunidade do nosso crescimento moral. Sempre nos puxando para trás. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar desvencilhar desse quesito. É fácil? Não. Mas nós temos que lutar contra isso o tempo todo. Emmanuel traz para nós, ele afirma que o egoísmo é a chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Então, se ele impede, como é que nós temos que fazer para evitar isso? É nos colocar
na condição do outro. É sentir de que eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar para poder ser ajudado. Eu tenho que viver essa oportunidade. Kardec também cita que esse mal, juntamente com o orgulho, são as duas maiores chagas da humanidade. Então, assim, como é que fica, né, a gente pensar nessa possibilidade de que essas questões do egoísmo, da inveja, da avareza, dessa, né, do egoísmo, de certa forma, que ela nos arrasta para a questão inferiores. A pessoa que é egoísta, ela não tem uma vida legal, ela fica o tempo todo ali rancorosa, maquinando a oportunidade de sobressair sobre os demais. Seja na questão profissional, seja no ambiente familiar, seja nas questões acadêmicas, em todos os setores, ela quer sempre sair, fazer joguinho para que ficar melhor, ser evidência. Mas nós sabemos que todos nós temos uma luz que brilha, e sempre aquele que tem um bom coração, a sua luz vai brilhar mais do que a do outro. Certa feita, uma amiga nossa mandou para a gente uma mensagenzinha, pequenininha, falando sobre a questão do vagalume e desculpa, do vagalume e da cobra, da serpente. O vagalume andava e, né, saía naturalmente e toda hora que ela batia a luzinha dela, né, brilhava. E de repente ela está ali, ó, o vagalume está ali, né, e vem a cobra e dá um bote nela, esquiva e começa aquela perseguição, né, aquela perseguição ali atrás do vagalume. Aí chega um ponto que o vagalume chega a cobra assim, peraí, nós temos que conversar. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, e por que você me persegue tanto? Eu preciso entender por quê, eu não sei mais aonde. Eu tenho que vigiar o tempo todo para eu não ser abocanhado por você. A resposta da serpente foi a seguinte: eu não aguento ver quando você acende essa luz, quando você brilha. Isso me ofusca. Então, todo aquele que tem uma luz própria, ela ofusca o outro. E isso, para o egoísta, para o invejoso, isso atrapalha, ele não consegue viver com isso. É aqui que trata, e que o irmão simplesmente ele não preocupou com o outro, só preocupou com o umbigo dele, a necessidade de ver as coisas melhor do que do próprio irmão. Não houve aquela compaixão de ajudar, de tirar daquela situação. Não houve. Emmanuel traz para nós e fala o seguinte: o filho do orgulho é o monstro, no egoísmo considerado por Emmanuel, como filho do orgulho, e é o monstro devorador de todas as inteligências, porque as domina, direcionando-os para o mal, a dor e o sofrimento. É a fonte de todas as misérias terrenas. Então a gente vê que realmente nessa condição nós nos perdemos, né? Nessa questão de ser essa pessoa egoísta, essa pessoa que fica ali mesquinha, né? Naquele trato. Fala também aqui, ó, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor inerente a si no ser espiritual em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade. Então, quando eu quero fazer algo que realmente possa merecer isso, aquela pessoa ali está simplesmente tirando a oportunidade do nosso crescimento. Mas o orgulhoso, ele não dá, ele fica ali, ó, pensando, maquinando de que forma, esperando que tudo seja somente para ele. Como está falando aqui, ó. Só pensa nele, não pensa nos outros, só pensa no seu umbigo. Lá, quando nós começamos aqui, fala que são duas, né? Lá fala que como é que fala aqui, ó? Quer ver? Observando. Olha lá.
O ensinamento revelado do mestre demonstra dois extremos da igualdade filial. Um reside no esbanjamento e o outro reside na avareza, que são duas extremidades que fecham o ciclo da compreensão humana. Quem está vivendo no esbanjamento? É aquele que recebeu herança. E está totalmente deslumbrado com a questão material. Saiu, levou o recurso e foi. Mas o que ficou na avareza, ficou em casa, está ali, ó, maquinando as oportunidades. Lá no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, lá no estudo 52, fala para a gente o seguinte. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. E disse-lhe, acalentai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possuem. Que tudo que nós temos aqui é tudo por empréstimo. Tudo que nós temos é por empréstimo. Nós temos que aproveitar o máximo e fazer com que não são os talentos que nós recebemos para vir para cá, não são os talentos que cada um tem, não é aquela oportunidade que Jesus diz, que brilha a vossa luz. O que nós estamos fazendo para poder merecer tudo isso? Passar uma encarnação em brancas nuvens? Aí falar também assim, ó, fujamos da retenção de qualquer possibilidade assim, espírito de serviço. Ficar ali ocioso o tempo todo, só olhando, vendo o mato crescer? Não. Tem que fazer alguma coisa, é a lei do progresso. A avareza não consiste apenas em amealhar dinheiro nos cofres da mesquinhez. O dinheiro é bom, gente, é ótimo. Mas eu vou levar a riqueza para o plano maior? Não. Só levarei aquilo que eu fizer de bom. Então, a gente vê que essas questões todas são importantes para que a gente possa entender o nosso crescimento. A outra passagem que fala que não vem de Deus. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, engloba-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Ele está assim mesmo preocupado com o umbigo dele, não está preocupado em trocar água, não está preocupado em fazer nada para melhorar. Isso, para ele, é ruim. E para nós também é ruim, porque a gente não cresce. Então, a gente vê que essa lição que Emmanuel nos traz, mostrando essa possibilidade do filho egoísta, se nós não tomarmos conta dessa situação, apesar de a cada um segundo a sua obra, mas se somos nós, os trabalhadores da última hora, se a gente não ensinar, não mostrar o caminho, também possamos passar desapercebidos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, o egoísmo traz para a gente uma pergunta que é interessante. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Quantos vícios nós temos, né? Quantos vícios existem? Se a gente for enumerar, tem vários. Mas Kardec pergunta para os espíritos, né? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? A resposta que traz para nós é lá, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade. Porque fala aqui, ó, que o egoísmo deriva todo o mal. E então aqui, ó, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz,
enquanto não se houver destruído a sua causa. Então, a gente vê que a doutrina espírita, ela vem para nos dar esse consolo, dar esse entendimento para que nós possamos sair dessa condição, desenraizar esse mal tão ruim que é o egoísmo, que é a avareza, que é o orgulho, que é o preconceito. E traz mais aqui, ó. Tendo, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto é esta verdadeira chaga da sociedade. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. No nosso derredor, né, a gente sabe que a gente vai ver várias pessoas nessas condições. O que faremos nós? Orientá-los, tirar desse buraco, tentar mostrar para ele, levar luz, para que possa entender que as coisas não são assim. Nós sabemos que não é fácil. Na caminhada de Jesus com seus discípulos, quantas pessoas foram nessa condição também, que tiveram dificuldade de desvencilhar dessas questões materiais? Das pessoas que começaram a buscar, o jovem rico, por exemplo, Zaqueu, que subiu para poder ver Jesus, entendeu o processo, foi buscar. Então, nós temos vários exemplos. E fala que ainda, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, a gente está vivenciando isso. Na nossa época hoje, nesses momentos que nós estamos passando por dificuldade, ficamos 2 anos, basicamente, num momento pandêmico. Vivemos algumas questões, as pessoas com medo, até mesmo de sair, de fazer, de olhar, de se comprometer. Faltou um pouquinho de caridade, de amor próprio, de doar também. Mas cada um, como falei anteriormente, cada um segundo sua obra. Lá no livro dos Espíritos também, na questão 917, traz para nós o seguinte: é difícil vencer o egoísmo? A gente pergunta, né? Kardec pergunta aos Espíritos se é difícil. Ele fala o seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito pródigo de sua origem, não pode libertar-se para o puro entendimento. Tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. Como é que nós vamos vencer o egoísmo se a gente não está preparado para cativar o amor? Como? Nem tudo são flores. Mas se nós ficarmos ali parados, esperando cair, não vai chegar nada, não. Nós temos que dar um passo. Nós temos que crescer. Nós temos que buscar. Se ficarmos aqui parados, só olhando as coisas acontecer no nosso mundinho, vai adiantar alguma coisa? Não, muito pouco. Aí fala também, Lácia, o egoísmo demonstra que o homem na Terra encontra ainda mais próximo do seu ponto de partida na jornada evolutiva do que da sua meta.
Essa imaturidade espiritual expressa-se nas relações, nas instituições. Como exemplos, podemos citar a forma como geralmente lidamos com opiniões e ideias divergentes, procurando impor nosso ponto de vista, ou na educação acadêmica, ou no meio profissional, em que somos estimulados muito mais a competir do que colaborar. Então, a gente vive, de certa forma, numa competição. Eu vou fazer para eu chegar lá primeiro que o outro. Vou fazer para poder ganhar a promoção. Eu vou chegar lá na frente. Então, é isso que, às vezes, nos faz ficar reduzido a questões, as questões pequenas. E não nos leva a algum lugar nenhum. A colaboração, que traz lá a questão da caridade. A caridade, sem caridade, né? A gente não vai vencer. Nós temos várias questões, né, para nos mostrar, vários pontos que realmente traduzem essa condição. No ambiente de trabalho, por exemplo, como foi trazido aqui, as competições, ninguém quer colaborar, ninguém quer ajudar, só pensa somente o seguinte: o resto o resto que procure. A minha parte eu vou fazer para poder ganhar essa oportunidade. Quantos exemplos nós temos aí no atletismo, na questões diplomática, que as pessoas acabam um ajudando os outros? A gente vê isso. Mas Jesus sempre está conosco, nos orientando, nos tirando dessa condição que é tão ruim, dessa chaga da humanidade, que é o egoísmo, que é o orgulho. A gente pode ficar aqui a noite toda falando sobre isso e vai chegar no ponto que ainda não vai conseguir algumas pessoas entenderem. Lá em João, capítulo 8, versículo 35, fala que assim, ó, Jesus diz que o escravo não fica permanentemente na casa, mas o filho sim. Com isso, Jesus estava revelando que seus opositores eram como escravo e que não desfrutava de uma liberdade verdadeira. Um escravo até pode viver na casa de seu senhor por um tempo, mas jamais para sempre. Então, nessa passagem aqui, quando João traz essa oportunidade, nos leva lá na condição do filho egoísta e do filho pródigo. O filho pródigo fala para o pai: eis que te sirvo e você nem sequer me deu até hoje um cordeiro para eu, né, estar com meus amigos. E esse teu filho aí, ó, que esbanjou o dinheiro, e o senhor recebe com festas. De certa forma, esse que ficou em casa, basicamente ignorou o pai, não valorizou, né, pela questão da acolhida, não valorizou pela questão de ter um lar, de ter ali tudo, né, a seu tempo e sua hora, não valorizou. E está preocupado somente em ter benefício. Lógico, evidente, que o outro foi esbanjar a sua vida, mas ele se arrependeu e voltou. E ele voltou para onde? Voltou para casa. É o que está trazendo aqui. Ó. Quem dos dois que é menos afortunado? A própria leitura traz que o menos afortunado é o segundo. Então, de certa forma, o filho que saiu, ele voltou para casa, arrependido de tudo que fez. Da mesma forma que Deus ele faz uma festa para aqueles que arrependem dos seus pecados, e se sente feliz com isso. Enquanto o outro não, está só preocupado ali, o que eu vou fazer para poder
ganhar isso, se ele já tinha tudo? Então, ele era basicamente, né, o servo de seu pai, onde que ele fazia as questões domésticas, ele que arava a terra, ele que produzia, fazia tudo. Mas ele fazia sempre, ó, isso aqui vai ter retorno. Eu vou ter que ganhar alguma coisa em troca disso, porque o outro já ganhou. E o outro ganhou, gastou tudo, voltou e recebeu tudo de volta de novo. Tem uma coisa errada. Agora, quantas famílias que nós temos conhecimento que também fazem isso? Quantas famílias que estão aí, ó, se perdendo em função dessas questões egoístas, em que o pai, né, trabalha, constrói sua vida, adquire um certo patrimônio, e quando chega na sua velhice, ele é abandonado pelos filhos, e os filhos estão preocupados, o que eu vou ganhar desse velho babão? Ou quando ele vem a desencarnar, que vai fazer ali a questão da partilha, cada um pega um quanto bom, mas gasta tudo. Então, tem tudo isso. Eles são escravos de si mesmos, não estão preocupados em ajudar nem eles próprios. E fala aqui, ó, Jesus disse que o escravo não fica permanente na casa, mas o filho sim. Então, aquele que volta é, de fato, um filho amado, um filho que gosta. E aquele filho que trabalha dentro de casa, ele não está preocupado com basicamente nada. Lá na Revista Espírita, né, de 1845, traz uma história para a gente interessante, em que fala de que uma senhora, uma pessoa era espírita, e sob esse domínio da crença, ele havia melhorado, mas não havia tirado todo o proveito que poderia, levando em consideração a sua própria inteligência. Então, ele vivia com sua tia, né? E a sua tia amava como filho também. Dava tudo para ele, né? Tudo que ele queria, nas condições todas, mas ele, um jovem saudável, não poupava sequer ajudar a própria tia já na sua idade. E o que ela fazia? Ela que tomava conta da casa, ela que fazia as coisas que fazia mais pesada, enquanto esse jovem ficava ali só refastelando, né? Curtindo a vida. Quando pedia fazer alguma coisa, ele sempre dava um jeitinho de esquivar e não fazia aquele serviço. Mas quando realmente não tinha jeito, ele ia fazer. Só que, em determinado tempo, o vizinho compareceu até essa casa e o viu lá, sentadinho, enquanto sua tia, já com uma certa idade, né, rachava a lenha com o machado. E perguntou para ele por que ele não podia ajudar. E ficou olhando assim, tal, e com muita má vontade, foi lá ajudar a tia, né? Foi lá e tal, fez a questão de um agrado lá, e continuou sentado no final lá, fumando seu cachimbinho na boa. O que acontece? Esse vizinho era uma pessoa muito boa, né? E sempre tentando amenizar as condições todas, e falava, né? Por que você está fazendo dessa forma? Por que você não ajuda? Não seria melhor você ajudar? Mas não. Esse sobrinho, o que ele fez? Ele começou, foi lá, falou com a tia assim, olha, eu vou dar uma saída e daqui a pouco eu volto. Ele saiu. Só que quando ele foi atravessar uma ponte, ele foi atropelado por um veículo e veio a desencarnar lá, naquele lugar.
E todo mundo procurando por ele e tal, depois veio a notícia do que tinha acontecido. E nessa situação toda, quando, né, a tia ficou sabendo, né, ficou também bastante preocupada, sentida com aquilo tudo, e numa mensagem, né, fraterna, veio uma mensagem, né, para a família, dizendo porque ele estava sofrendo lá por não ter ajudado a tia enquanto ele estava em vida, porque a tia estava doente. Aquela questão do servo. Ele podia ter ajudado, já tinha todos os direitos na casa, mas não estava preocupado em fazer nada. Então fica aquela pergunta, né? Ele veio a desencarnar, ficou preso lá porque, né? Porque ele não ajudou a tia naquilo que podia ajudar, porque foi orgulhoso, foi egoísta, não preocupava com nada. E traz para nós aqui o seguinte: o egoísmo é o que melhor se vê nos outros, porque a gente sente o seu contragolpe. E porque o egoísta nos fere, mas o egoísta encontra em si mesmo sua satisfação. Razão porque ele não se apercebe. O egoísmo é sempre uma prova de secura no coração. Ele estimula a sensibilidade para os sofrimentos alheios. O homem de coração, ao contrário, ressente sofrimento e se emociona, e por isso que se dedica a não impor ou minimizar em relação aos outros, e queria que os outros fizessem o mesmo por ele. Assim é feliz quando poupa um esforço ou um sofrimento a alguém. Tem se identificado com o mal de seu semelhante, ele experimenta o alívio real quando não mais existe o mal. Contai com seu reconhecimento e lhe se prestar de serviço. Então, a gente vê aqui o seguinte: se ele tivesse proposto ajudar, porque recebeu o benefício da sua tia, gratidão, a questão do amor filial, e ele não retribuiu, pagou caro por isso. Da mesma forma que nós também podemos pagar caro se a gente não fizer aquilo que realmente estava a ser feito. Quantos, né, a gente vê aí passando por dificuldade? Quantos que passam por essa questão toda? E vive aí, ó, esperando a oportunidade de uma nova reencarnação para reparação. Nós sabemos que a nossa vida aqui é simplesmente essa uma oportunidade do nosso crescimento, da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva. Se a gente pegar, né, a questão dessa questão toda do egoísmo, essa parábola, de certa forma, do filho pródigo, e esse estudo aqui, né, o filho egoísta, serve para nos dar exemplo de vida. A gente não pensar somente na gente, mas pensar num todo, nas oportunidades que está aí o tempo todo passando para a gente poder crescer. Vivenciar essa questão toda. Mudar, nos transformar em pessoas boas, nos melhorar cada vez mais. Buscar novas oportunidades de vida, de crescimento. A gente percebe de que a nossa vida aqui nesse orbe é simplesmente um estalar de dedos. Podemos estar aqui hoje, como amanhã talvez não estejamos. O que nós levamos de bom? O que nós crescemos com isso? O que nos dá essa oportunidade de nos melhorar? Quantas famílias que têm esse problema dentro de casa com egoísmo? São várias. E o egoísta, ele não consegue entender e colocar na questão de que ele é egoísta. Ele não consegue ver que ele está agindo dessa forma. Precisa de quê? De apoio, precisa de dedicação, de alguém que possa lá tirar desse buraco. Porque ele, de fato, nos traz muitas e muitas dificuldades.
que a gente pode estar fazendo para melhorar? O que nós podemos tirar de proveito, de reflexão para isso? É tão difícil quando a gente vê essa questão bater na nossa porta, a gente esquecer de que podemos melhorar cada dia mais. A gente fica ali parado, esperando as coisas acontecerem. Então, quando a gente entra nessa oportunidade, que vemos que Jesus nos orienta de que somos todos irmãos, que precisamos desvencilhar das questões ruins, que precisamos ter vida melhores, que precisamos crescer, a gente não vê. É tão difícil, né, a gente pegar nessa vertente egoísta. É tão assim, a pessoa que tem esse pensamento é uma pessoa individual, é uma pessoa até mesmo egocêntrica. Tudo tem que ser para ela. Se não for para ela, ela cria casa. E não é somente nos lares, não. Em todos os lugares, até mesmo nas nossas fraternidades, nós temos pessoas que têm esse comportamento. E isso é uma dificuldade até mesmo para a gente trabalhar com eles. Nós temos que ter o quê? Tato. Saber diferenciar, buscar com delicadeza para não deixar a pessoa, talvez, em dificuldade também. Toda pessoa egoísta, ela tem interesse em alguma coisa, está buscando algo para que ela possa ganhar aquilo. E às vezes ela não faz, não vai para o merecimento. Ela vai articulando para chegar naquele ponto. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter sapiência para poder separar isso. Não é fácil. A gente já falou aqui que realmente a questão do egoísmo, ele é a matriz de todos os males. Ele nos deixa sem chão. As coisas têm que ser para ele. Ele tem que ser o centro das atenções. E nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Porque as pessoas egoístas são as pessoas que mais sofrem. Ela fica ali naquela ânsia de conquistar aquilo, de chegar primeiro, de sobressair. Isso traz muitas coisas ruins. Questões materiais, questões sociais, psicológicas, emocionais. Traz tudo isso. E sendo também ela como fazendo parte, né, fazendo coro, como o próprio Emmanuel fala, Kardec também disse, que o orgulho também, juntamente com o egoísmo, são as duas maiores qualidades, né, que atrapalham o nosso crescimento. A gente vê que é difícil, né, a gente trabalhar com isso.
como foi, nós temos que ter o quê? Tato. E como nós somos trabalhadores de última hora, nós temos que ter discernimento o tempo todo para que trabalhar com essas pessoas. Porque se a gente for analisar friamente, todos nós um dia tivemos um pouquinho desse egoísmo. Mas nós somos trabalhando nessa condição e mudando o nosso comportamento, mudando essa esfera, né, para que a gente possa sair de fato. Mas são mais exacerbados. Eles não conseguem desvencilhar disso. Então, nosso tempo já está quase esgotando, né, Ademir? E a gente vê aqui que essa questão do egoísmo, do próprio egoísta, ela procura, né? Ela procura sempre priorizar a questão da nossa mente, em qualquer ambiente que a gente está, e a gente vê que ele acha que ele é merecedor de todos os benefícios, se colocando mais importante do que os outros. Então, nós temos que sempre, como diz, nós temos que estar sempre vigiando e orando, buscando sempre orientação, pedindo sempre proteção para nós e para aqueles que têm essas virtudes, esses vícios, né? Nem é virtude, é vícios, e tentar, de alguma forma, estar tirando isso da humanidade, porque só teremos uma boa humanidade a partir do momento que a gente conseguir tirar da Terra, desaparecer da Terra esse vínculo do egoísmo. Se a gente não conseguir, e falar, o egoísmo, como chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra. A gente vê que ainda está muito longe. Por isso nós estamos no mundo de prova e expiação. É por isso que nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, buscando mais entendimento. Então nós precisamos de estar sempre atentos, buscando nos melhorar cada dia mais, buscando essa transformação, buscando nos reformar intimamente, para que a gente possa, de fato, melhorar. Já melhoramos muito, porque se aqui estamos hoje estudando, nessa oportunidade de aprender ou reaprender, de vendo esses estudos, essas reflexões, isso mostra que nós já aprendemos um bocado. Já somos um espírito um pouquinho adiantado, mas precisamos melhorar mais. Então, meus irmãos, eu sei que o nosso tempo já está se exaurindo, né? E eu agradeço a oportunidade. Espero que tenha passado algo em que todos possam fazer suas próprias reflexões, para a gente poder caminhar nessa jornada e aprender cada dia mais. É isso aí. Obrigado. Nossa gratidão. A Cida colocou aí. Sim, estou vendo. O maior problema é que as criaturas, na sua maioria, não se dão conta que precisam melhorar. Só vamos fazer a reforma a partir do momento que enxergarmos as nossas mazelas. Enquanto não despertarmos, não tem como consertar. Bacana o que a Cida colocou, e eu diria também assim, que são dois extremos da ingratidão, né? Porque muitas vezes nós esbanjamos porque não suamos para conquistar. E às vezes também somos avarentos para ver se a gente consegue almejar um pouco mais. E em verdade disso tudo, o que nós precisamos buscar é o equilíbrio de como eu posso me melhorar.
nem esbanjar, ser esbanjão e nem avarento. Muito bom. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Sim, terminamos, com certeza. Nossa gratidão. Eu queria fazer uma comparação aqui, que a Juscelia, né? Ela colocou um negócio muito interessante, lá na questão 919, que é conhece-te a ti mesmo, né? A lição maravilhosa de Santo Agostinho. E nós precisamos, de fato, né? Ter essa condição de nos conhecer, essa condição de saber quem somos nós, sabemos o porquê que aqui estamos e para que estamos. É isso que tem um exercício que devemos fazer frequentemente é buscar no autoconhecimento. Ou então, viu, Juscelia, fazer a reforma íntima, sem martírio, não é tão fácil assim, não, mas ela nos é concebida, né? Então, vamos lá, então. Quero te agradecer, Ademir, a fraternidade, Espírito Jesus de Nazaré, por mais esse colóquio, de estarmos aqui nesse horário, né, em nome de Jesus, abraçando essa causa espírita, nos dando esse conhecimento e autoconhecimento para continuar nossa caminhada, nossa evolução. Sabendo a dificuldade que todos nós temos, sabemos que isso já passamos, já melhoramos um bocado, mas devemos melhorar muito mais ainda. Jesus, saber de todas as coisas, está sempre nos proporcionando o bem-estar, nos dando condições para que, a cada momento, as reflexões que nos é trazida, possamos colocar dentro dos nossos corações. E nessa noite, onde nós encerramos com a permissão de Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco, a espiritualidade, né, os mentores da casa Jesus de Nazaré, que nos deu essa oportunidade de trabalhar, nos intuindo para uma boa reflexão, possamos todos nós, no descansar nosso corpo físico, estamos ainda em condições de emanar energia suficiente para atender os nossos necessitados, incluindo nós também nessa grande necessidade. Mas aqueles que passam por dificuldade, como os nossos irmãos que estão na rua, que se encontram nos asilos, nos presídios, as crianças que estão desoladas, os nossos irmãos que se encontram em casa, basicamente destruturado pela depressão. E tem também um grupo de mulheres que sofrem, de certa forma, vendendo seus corpos na prostituição. Que possam elas também ser emanadas, ser levadas a essa luz que agora está aqui, crescente, que leve luz para essas mulheres, para todas as pessoas do nosso Brasil. Em especial para esse momento turbulento do nosso país, os nossos governantes, de um modo geral, que têm em seus corações as melhores decisões para o nosso planeta, em especial para a pátria do Evangelho. Jesus sabe de todas as coisas, nada vai acontecer se não for do seu conhecimento. Então, pedimos, Senhor Jesus, que continue olhando por todos nós. Nos dê, Senhor, a essa chance de vencer o nosso obstáculo, de caminhar sempre na Tua luz. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Gratidão.